Sabe aquele dorama que te prendeu tanto que você mal conseguia esperar pela segunda temporada e puff, tudo desandou? Por isso, hoje vamos abrir o coração e encarar a verdade que muitas de nós tentamos ignorar. Nem todo dorama precisava de uma continuação. Neste vídeo, vamos falar sobre 7 doramas que o público amou na estreia, mas que na segunda temporada causaram mais decepção do que emoção. E se você quiser mais listas como essa, já sabe, se inscreve no canal e ativa as notificações. E já comenta aqui embaixo, qual dorama você acha que não deveria ter uma segunda temporada? Quero saber a sua opinião. E vamos começar por um sucesso que deixou muito a desejar na sua continuação. A Cobertura, ou como ficou conhecida entre as dorameiras mais intensas, o barraco de luxo mais viciante de Seul. Sabe aquele dorama que começa como um passeio de limusine e de repente vira uma montanha-russa sem freio? Pois é. A primeira temporada foi exatamente isso, uma explosão de emoções, reviravoltas e personagens que amávamos odiar. Cada episódio era um desfile de luxo, intrigas e revelações que faziam o coração bater mais rápido. Shin Soo-ryeon com seu olhar gelado e elegância cortante. Cheon Seo-jin, a vilã de opereta com direito a áreas dramáticas e gritos afinadíssimos. E Oh Yoon-hee, nossa eterna guerreira da classe trabalhadora, tentando subir os 100 andares sociais do Era Palace com unhas, lágrimas e dignidade. A verdade é que a fórmula funcionou. E como funcionou? O problema é que o sucesso foi tão grande que não souberam a hora de parar. Na ânsia de manter o público vidrado, a história começou a escalar para níveis tão absurdos que nem os roteiros mais ousados da teledramaturgia mexicana ousariam chegar lá. E olha que a gente ama um drama bem exagerado, mas aqui o excesso passou da medida. Personagens voltando do além, conspirações que pareciam saídas de um reality show de vingança e plots que testavam não só nossa paciência, mas também nosso amor pelos personagens. A sensação era de que os roteiristas estavam presos dentro do próprio Era Palace, desesperados tentando manter a audiência com mais gritaria, mais morte, mais reviravolta, até que a essência da história se perdeu no eco dos gritos dos corredores dourados. E mesmo assim, tem gente que defende até hoje. Porque, sejamos honestas, a Cobertura foi uma experiência coletiva. A gente surtou junto, torceu junto, sofreu junto. Mas, se tivesse parado no auge, talvez fosse lembrada como um clássico inesquecível, e não como aquele dorama que... Bem, cansou. Mas se você achou esse turbilhão dramático intenso, espera só até o próximo dorama da lista, porque o que começou com uma ideia inovadora e fofa, acabou despertando uma das maiores frustrações dos fãs. Preparada para sentir aquele leve arrependimento por ter apertado o próximo episódio? Existem doramas que aquecem o coração, e existem aqueles que apertam o botão da ansiedade emocional. Love Alarm fez os dois. Quando a gente ouviu falar da ideia de um aplicativo que avisa quando alguém por perto gosta de você, parecia que tinham materializado todos os crushes silenciosos da nossa adolescência em uma telinha de celular. A primeira temporada chegou como um sopro doce e moderno. Cenários delicados, atuações cheias de sensibilidade e aquela atmosfera nostálgica de primeiros amores, com todas as dúvidas, silêncios e batidas aceleradas do coração que só um romance juvenil coreano consegue trazer. A gente se viu naquela insegurança de Kim Jo-jo, torceu pelas escolhas dela, sofreu junto com cada olhar não correspondido. Mas nem toda notificação vem com boas notícias. Quando a segunda temporada chegou, a promessa era de amadurecimento, de resolução. Só que o que veio mesmo foi uma sequência de decisões frustrantes, comportamentos confusos e uma sensação constante de que os personagens tinham se perdido pelo caminho. Sabe quando você espera que a história evolua, mas parece que ela apenas ficou girando em círculos? Foi exatamente isso que muitos fãs sentiram. A tecnologia, que era o diferencial, passou a ser mais um obstáculo do que um recurso. E o que antes era um triângulo amoroso, cheio de sutilezas, virou uma dinâmica arrastada, quase indiferente ao que o público vinha esperando. Não era só sobre quem ela vai escolher, mas sobre por que tudo ficou tão frio.
Talvez Love Alarm tivesse sido mais impactante se tivesse deixado a história no ar com aquele mistério que faz a gente criar 1000 finais na cabeça. Ou talvez precisasse de mais tempo para amadurecer seus personagens de verdade. Mas, do jeito que foi, muita gente se despediu da série com mais frustração do que saudade. E se você acha que esse dilema entre amor, escolhas e decepções já foi suficiente para dar nó na cabeça, respira. Porque o próximo dorama da lista trocou o romantismo por algo muito mais sombrio. E o problema ali não foi nem o sentimento, foi o exagero. Daqueles que fazem a gente perguntar: será que eu tô vendo um dorama ou uma ópera caótica com roteiro? Sabe aquele dorama que é como aquele fogo de artifício lindo que explode no céu? Intenso, barulhento, mas passageiro. A Fuga do Set veio assim, com uma promessa de suspense eletrizante, personagens cheios de camadas e uma narrativa que parecia querer denunciar, emocionar e chocar tudo ao mesmo tempo. E no começo, até que conseguiu. A gente foi atraída pela intensidade, pelo ritmo acelerado, por aquele sentimento de que tudo estava prestes a explodir a qualquer momento. Cada personagem parecia ter uma história escondida, um passado sombrio, uma vingança guardada no bolso. A tensão era real, a estética impactante. E sim, o público embarcou, porque Dorameira adora um bom jogo de máscaras e identidades trocadas. Mas como toda boa partida de xadrez, tem hora que as peças se movimentam tanto que o tabuleiro vira um caos. E foi isso que começou a acontecer. A trama, que tinha tudo para ser um thriller psicológico envolvente, foi tomando proporções tão absurdas que parecia que os roteiristas estavam competindo para ver quem criava a reviravolta mais inverossímil. Ao invés de aprofundar os personagens, fomos soterrados por excessos. Traições em sequência, mortes duvidosas, ressurreições simbólicas e um enredo que não sabia mais o que era denúncia social, drama familiar ou ficção conspiratória. O público começou a se perguntar: estou confusa ou só perdi a lógica no caminho? E o mais curioso é que muitos de nós queríamos continuar gostando, porque dava para sentir que havia um tema forte por trás, uma crítica social sobre ambição, mentira e poder. Mas o peso dramático se perdeu num mar de exageros, e aí, em vez de chocar, passou a cansar. Ainda assim, A Fuga do Set tem seu valor. Foi ousado, visualmente marcante e, em certos momentos, até catártico. Mas, talvez, só talvez, tivesse sido melhor deixar algumas perguntas sem resposta do que tentar responder tudo com mais gritaria. Agora, se você acha que esse foi o auge do exagero, segura firme. Porque o próximo dorama da lista começou como um sopro de inovação no meio de tantos dramas convencionais. Mas acabou mostrando que repetir a fórmula pode ser tão perigoso quanto invocar o que não se entende completamente. Algumas histórias não precisam de muito para nos prender. Um sussurro, um grito ao fundo, uma chamada de emergência. Voice soube usar o silêncio e o som como nenhum outro dorama. Desde o primeiro episódio, a série mergulhou a gente num universo sombrio, onde cada segundo conta e onde a dor é medida em decibéis. Com uma proposta original e personagens marcados por perdas profundas, a primeira temporada foi como um soco emocional. A gente se via ali, na urgência, na raiva contida, na busca por justiça. E o mais impressionante era o modo como tudo parecia tão real. Como se o mal estivesse ao nosso redor, camuflado entre as pessoas, esperando só uma brecha para aparecer. O drama misturava ação e suspense com uma carga emocional que fazia a gente segurar a respiração. Mas o problema é que o que era inovação virou repetição. Na tentativa de manter a tensão viva por mais temporadas, a série acabou entrando num ciclo que cansou até mesmo os fãs mais apaixonados. As tramas começaram a parecer recicladas, as motivações já não surpreendiam mais, e os personagens, antes cheios de camadas, passaram a funcionar quase no automático. Não é que tenha ficado ruim, mas perdeu a alma. Aquela urgência genuína da primeira temporada foi se dissolvendo como se estivéssemos escutando o mesmo grito várias vezes, até ele já não causar mais impacto. O público, claro, percebeu.
Muitos continuaram assistindo por carinho, por apego ao elenco ou pelo respeito ao que a série significou lá no início. Mas o consenso entre muitas dorameiras era claro. Voice teria sido mais memorável se tivesse se despedido no auge, com aquele final que deixa a gente com o coração apertado e os olhos marejados, mas em paz. Agora, respira. Porque se Voice mexia com nossos medos mais profundos, o próximo dorama da lista vai mexer com outro tipo de emoção. A sensação de estar lutando contra forças maiores, tentando proteger quem se ama e descobrindo que, às vezes, nem os poderes mais extraordinários salvam uma história de uma continuação sem alma. Tem dorama que chega de mansinho e quando você vê, já está completamente envolvida naquela história. Caçadores de Demônios foi exatamente assim. A proposta era diferente, quase ousada. Caçadores de espíritos malignos disfarçados de atendentes em um restaurante de macarrão. Só isso já seria curioso o suficiente. Mas o que realmente conquistou o público foi o equilíbrio entre ação eletrizante e emoções humanas. A primeira temporada tinha ritmo, tinha dor, tinha redenção. Os personagens pareciam reais mesmo em meio ao fantástico. Cada caçador tinha sua própria cicatriz emocional, sua jornada interna. E o contraste entre o mundo dos vivos e o mundo espiritual foi retratado com intensidade e até poesia. A gente não via apenas lutas contra demônios. A gente via lutas contra a culpa, o trauma, o luto. Era profundo, era bonito. Mas quando veio a continuação, algo se perdeu. A sensação geral entre o público foi de que o roteiro estava mais preocupado em repetir os elementos que tinham dado certo do que em fazer a história evoluir. Novos personagens surgiram sem o mesmo carisma, conflitos pareciam reciclados e até a coreografia das lutas, que antes era um espetáculo visual, começou a parecer formulaica. E não é que tenha faltado ação. Pelo contrário, teve muita. Mas faltou o coração pulsante, a dor real, a conexão íntima que a gente sentia com cada personagem. Faltou aquele silêncio entre uma cena e outra que nos fazia refletir, torcer, sofrer. Quando o foco se deslocou da emoção para o espetáculo, algo essencial ficou pelo caminho. E o público sentiu. Alguns seguiram assistindo por lealdade, outros se despediram com um suspiro e um pensamento. Que pena, tinha tanto potencial. Ainda assim, não dá para negar que Caçadores de Demônios marcou um momento, trouxe um frescor para o gênero e abriu portas para outras produções ousarem mais. Mas talvez tivesse sido melhor parar na primeira vitória, com todos os fantasmas resolvidos, e não correr o risco de transformar heróis emocionantes em versões repetidas de si mesmos. Agora, se você acha que o problema aqui foi tentar repetir demais, o próximo dorama da nossa lista é o oposto. Porque ele tentou ser diferente, mas esqueceu de manter o coração da história. E aí, o que era para ser leve, divertido e original, virou um eco de algo que já não fazia mais rir. Welcome to Waikiki chegou como aquele amigo que aparece do nada, faz a gente rir até chorar e transforma um dia comum numa memória inesquecível. Esse dorama foi um sopro de leveza no meio de tantos enredos pesados, um caos cômico onde tudo dava errado, mas a gente se divertia com cada desastre. A história era simples e genial, 3 jovens sonhadores e completamente perdidos, tentando manter uma pousada falida enquanto lidam com os absurdos da vida adulta. Tinha bebê misterioso, ex-namorada reaparecendo, dívidas impagáveis, situações bizarras. E um elenco que parecia ter nascido para fazer a gente gargalhar. O mais bonito é que, por trás das risadas, existia verdade. Existia aquele sentimento de eu também já me senti assim. Aquele consolo de saber que errar, falhar e recomeçar faz parte do caminho. Era um humor com coração, com humanidade. E isso fez o Welcome to Waikiki ser amado por tanta gente. Mas aí veio a segunda temporada. E com ela, a difícil tarefa de repetir a mágica. Só que mágica, minha amiga, não se repete como receita de bolo. A mudança no elenco principal, os novos personagens que não tinham o mesmo carisma e o esforço visível para recriar as situações engraçadas deixaram tudo forçado. A espontaneidade sumiu, a leveza virou esforço. E o que antes era natural passou a parecer ensaiado demais.
O público sentiu falta daquele calorzinho no peito, daquela identificação verdadeira. As piadas já não tinham o mesmo timing. A sensação era de que estávamos assistindo um remake de nós mesmos, tentando reviver memórias felizes e descobrindo que o momento já tinha passado. Ainda assim, é importante dizer, Welcome to Waikiki não perdeu seu valor. A primeira temporada segue sendo um refúgio emocional para muita gente. Um lembrete de que rir dos próprios tropeços também é uma forma de cura. Mas talvez tivesse sido melhor deixar a lembrança intacta, como aquela viagem perfeita que a gente não tenta repetir, porque sabe que foi única. E agora, para encerrar nossa lista, vamos falar de um dorama que começou como um jogo de poder intenso, cheio de promessas, mas que ao se estender, acabou se perdendo num labirinto de apostas perigosas e decisões questionáveis. Alguns doramas têm o dom de nos atrair pelo mistério, outros pelo glamour. A próxima aposta fez as duas coisas ao mesmo tempo. Ambientado no submundo dos cassinos e das jogadas políticas, o drama chegou com uma promessa tentadora: mostrar como o dinheiro pode transformar e corromper tudo ao seu redor. Logo de cara, a gente foi fisgado pelo charme do protagonista. Um homem complexo, com um passado cheio de sombras, tentando sobreviver em um ambiente onde a ganância dita as regras e a moral é apenas mais uma ficha na mesa. Era fascinante assistir ao jogo de manipulações, alianças e traições se desenrolar num cenário tão exótico quanto perigoso. A série tinha aquele ritmo envolvente de thriller, com diálogos afiados, olhares calculados e cenas que nos faziam pausar o episódio só para processar o que estava acontecendo. E o mais impressionante, tudo isso com uma estética quase cinematográfica. Era como assistir a um grande filme dividido em capítulos. Mas quando chegou a nova temporada, o ritmo mudou. E não da melhor forma. A trama, que antes era afiada como uma faca bem afiada, começou a perder o fio. As apostas ficaram altas demais, não no sentido financeiro, mas no exagero dos acontecimentos. Personagens começaram a agir de maneira incoerente, decisões pareciam forçadas, e o jogo psicológico que antes nos mantinha vidradas se tornou previsível. O que era uma crítica sofisticada sobre ambição e poder virou um espetáculo onde tudo parecia valer, desde que mantivesse o público em choque. E aí, aquela tensão deliciosa foi substituída por um cansaço estranho, como se estivéssemos assistindo a uma partida onde já sabíamos quem ia perder. Muitos fãs torceram para que a série se reinventasse, mas nem sempre esticar a trama é sinônimo de aprofundar a história. Às vezes, é apenas prolongar o inevitável, o desgaste. E com isso, o que tinha tudo para ser uma obra-prima de poucos episódios virou apenas mais uma entre tantas. A verdade é que nem todo dorama precisa ser eterno. Às vezes, uma boa história termina no momento certo. E tudo bem, porque o impacto que ela causa no nosso coração não depende da quantidade de episódios, mas da verdade que ela carrega. A gente assiste dorama para se emocionar, se curar, fugir um pouquinho da rotina. E quando uma continuação não respeita isso, a frustração dói mesmo, mas também ensina. Agora me conta, o que achou dessa lista? Concorda ou discorda? Comenta aqui embaixo, vamos desabafar juntas. Porque se tem uma coisa que dorameira entende, é que final bom é aquele que deixa a gente querendo mais, mas com o coração em paz. Nos vemos no próximo vídeo com mais amor, mais emoção. E claro, mais doramas inesquecíveis.